Olá, bom dia para você. Hoje é sábado, 12 de abril. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Enel começa agora com as principais notícias. E vamos mostrar uma imagem no ponto turístico de Olinda. O repórter cinematográfico Elvis Lopes está ao vivo no Alto da Sé, que é o ponto mais alto da cidade, considerado o coração de Olinda. Lá você encontra monumentos, lojas de artesanato, restaurantes e mirantes para apreciar o sítio histórico. Os turistas que chegam se encantam sempre no Alto da Sé, em Olinda. Olha, informação aí para os católicos, amanhã é Domingo de Ramos, que relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. E aí a missa na Sé amanhã será às 9 horas da manhã. Com essas imagens ao vivo do Alto da Sé, a gente está começando o ENE1 deste sábado e vamos juntos até 1h da tarde com as principais notícias desse sábado. E o incêndio atingiu o mercado da Madalena, na zona oeste do Recife. Testemunhas contaram que as chamas começaram na madrugada. Este ano o mercado completou 100 anos. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. De longe dava para ver a altura do fogo que atingiu a estrutura do mercado. Esses vídeos enviados à TV Globo mostram as chamas que destruíram parte da cobertura do local. O fogo começou por volta de 1h da manhã. Os bombeiros informaram que o incêndio foi controlado às 2h40 e que não houve vítimas. Pela manhã, ainda havia fumaça no local. Muita gente veio ao mercado para as tradicionais compras de sábado, mas as portas estavam fechadas. Arrasada com a perda de toda a mercadoria, a dona de uma loja de peixes ornamentais chegou aqui de madrugada. Era 1h30, 1h40 mais ou menos, quando mandaram um vídeo para mim, avisando, né, que o mercado estava pegando fogo. Aí quando eu olhei no mercado, eu disse, não, é a minha loja. Aí eu entrei e perdi tudo, não tem nada. Tinha acabado de chegar a mercadoria ontem, peixe. Que tristeza. Esse senhor é frequentador do mercado da Madalena. Ele disse que o local estava com vários problemas estruturais. Isso aqui estava uma sucata, todo mundo sabia, entendeu? É um dia, se não fosse hoje, seria amanhã, entendeu? Agora, isso aqui é um lugar histórico, não é só para vender peixe, não é só para vender carne, não. Isso aqui faz parte da memória. A família de Peterson tem uma sapataria há mais de 80 anos no mercado. Uma parte do box foi atingida. Então eu cheguei aqui de madrugada e dei uma olhada, né, o que é que estava acontecendo. A gente viu que foi atingida a sapataria e também foi peixes ornamentais e também o badijairo, né? Susto, foi um susto danado, viu? Daqui de dentro a gente consegue ter uma noção da destruição. Aqui mais próximo é a parte da sapataria e ali ao fundo a loja daquela senhora de peixes ornamentais. O que chama a atenção é a presença de um carro ali ao fundo que também ficou destruído. O veículo estava estacionado em frente a um dos portões de entrada pela Real da Torre. O fogo também destruiu calhas de fiação elétrica, telhas e a lona de cobertura do mercado. O mercado da Madalena completou 100 anos há 2 meses. Foi inaugurado no dia 6 de fevereiro de 1925 e desde então é um dos mais movimentados da cidade. Em 2022, uma reforma recuperou a cobertura do espaço, além de requalificar a rede elétrica de todo o mercado. A Defesa Civil esteve hoje pela manhã e avaliou que não houve danos estruturais de risco. A área atingida ficou isolada. A energia do mercado foi interrompida e uma perícia deverá apontar as causas do incêndio. De acordo com o diretor-presidente da Conviva, responsável pela administração do mercado, o local deverá voltar a funcionar e até 72 horas. As equipes técnicas da Prefeitura estão aqui desde a madrugada, atuaram imediatamente após a ocorrência do sinistro. Primeiro, na comunicação ao Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente e debelou logo o fogo, que atingiu apenas 3 operações das 87 em funcionamento aqui no mercado. E logo em seguida as equipes da Defesa Civil e do COP estiveram aqui atuando para a gente restaurar a operação do mercado o mais rápido possível. A gente ouviu algumas reclamações do pessoal que frequenta aqui o mercado em relação à estrutura. Vocês acham que isso pode ter alguma relação? Já tinha alguma previsão de manutenção, de uma obra um pouco maior aqui para esse mercado? Toda a rede elétrica aqui do Mercado da Madalena foi recentemente requalificada. Pode-se observar que ela é toda isolada em calhas e isso, inclusive, ajudou que não houvesse propagação desse incêndio. Como você acompanhou aí na reportagem, o diretor-presidente da Conviva disse que as atividades internas do mercado devem voltar a funcionar em até 72 horas, ou seja, em 3 dias.
Ele disse ainda que os restaurantes da área externa voltam a funcionar no começo da tarde de hoje. A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e não pode repassar outras informações. Agora uma informação para quem precisa de ônibus em Camaragibe. Amanhã, a partir das 2h30 da tarde, a circulação de 23 linhas de ônibus vai ser suspensa no Terminal Integrado de Camaragibe. Isso vai acontecer por conta de um serviço para desmontar uma rocha perto do terminal. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, os ônibus vão voltar a circular quando o trânsito for liberado na região. E a gente vai agora para o centro do Recife. Tem uma série de atividades acontecendo e de graça. A ideia é movimentar o comércio da área. Diogo Franco está lá na Praça Dom Vital, no bairro de São José, e tem pra gente as informações ao vivo. Diogo, o que as pessoas encontram por aí? Bom dia para você, seja bem-vindo ao N1. Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Encontra um bocado de coisa, Márcio. Olha, tem esporte, lazer, cidadania, tem saúde, tem cultura. Cultura porque eu falo que o povo está aqui no entorno da praça. Só para situar, a Praça Dom Vital é aquela praça que fica em frente à Basílica da Penha e também ao Mercado de São José. Então, a cidade hoje está agitadíssima também por esse serviço que está sendo oferecido aqui, que é o Viva ao Centro. E é tudo isso que as pessoas vão encontrar aqui, que chegar ao centro do Recife. Só para mostrar o movimento aqui na calçada primeiro, eu estou com o Nido Machado. Isso aqui é o movimento do sábado, hoje, 12 de abril, da quantidade de gente que tem aqui no centro do Recife. Aí a gente vira para cá porque o pessoal que vem ao centro está buscando serviço que está sendo oferecido aqui de saúde. Então, tem gente aqui desde 9 horas da manhã que chegou para buscar atendimento à saúde. Começando lá na ponta, vai até o outro lado. Aqui ao lado, eu estou ao lado do Mercado de São José, então essa rua inteira aqui está com serviço. Em frente à praça também, olha o povo aqui. Deixa eu pedir para Nido Machado mostrar o pessoal aqui fazendo. Essa fila aqui é de testagem rápida. Tudo bom com o senhor? Tricolor, é? Como é que tá o senhor? Vira aqui para casa. Como é o nome do senhor? Cícero. Seu Cícero. Já usou o serviço aqui, já fez o quê? Me diga. Essa é a primeira vez que eu venho aqui para procurar usar o serviço aqui, que está tendo... Eu quero ver teste para HIV, para essas coisas, né? Para hepatite. O teste rápido, né? Tá na fila ou já fez? Não, tô na fila, vou fazer ainda. Tá jóia, então. Boa sorte, viu? Que dê tudo certo. Já tomou a vacina? Tá com a vacina de Covid em dia? Já tomei a 6ª vacina. Tá ótimo, então, porque tem vacinação também ali. Deixa eu mostrar mais aqui. Vamos aqui, querido. Mostra ali o pessoal. Mostra o pessoal fazendo serviço. Aqui não tem ninguém, porque... Deixa eu ver aqui. Com licença. Aqui, qual serviço está sendo disponibilizado? É testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite B e C. Ah, tá. Então aqui é a triagem. Isso, a triagem a gente faz o teste aqui do lado. Ah, por isso que eu tô vendo essa cadeira vazia, porque a fila aqui tá grande também. Ah, tá demais, só... Tá, joia. Como é o teu nome? Márcio. Márcio, obrigado, viu? Olha lá, o pessoal fazendo também o serviço. Tem mais serviço também aqui de saúde bucal. Se a gente vem pro lado de cá, ó, a gente vê que o pessoal tá cuidando aqui da boca. Fila aqui, ó, o pessoal cuidando. Aqui já é outra coisa, aqui é a saúde bucal, mas aqui é diferente, aqui é um trabalho mais minucioso. Vê lá do outro lado, Nido. Olha só, deixa eu tentar entender o que é esse serviço aqui. Bom dia, tudo bom? É serviço de quê aí? A gente está fazendo aqui a auriculoterapia. Ah, aqueles pontinhos na orelha. Isso é uma prática da medicina tradicional chinesa, que aí acredita que a nossa orelha representa todo o corpo. E aí, quando alguma parte do nosso corpo não está legal, pode ser físico ou emocional, a gente coloca os pontos na orelha usando a semente, que nesse caso estou usando semente de mostarda. Bem miudinha, né? Bem miudinha, e a gente coloca nos pontos e a pessoa fica apertando, fica 6 dias. Coloca aí para ver, deixa eu ver como é que é. Ah, você está precisando por quê? Ansiedade. Ansiedade, é? Eita, vem aqui, deixa a gente conversar com ele aqui. Como é o teu nome? Dante. É a primeira vez que você faz esse serviço? Primeira vez. Você acredita então nessa técnica? Sim, com certeza. Então veio a curiosidade então para poder conhecer como é a técnica também, né? Isso, positivo. Eu fui dar umas carreiras ali, fiz uns 10 km ali, fiz uma massagem ali e agora vim pra cá. Pai, que coisa boa e tudo de graça. É verdade.
Bom demais. Muito obrigado, viu? Olha só, Márcio, eu vou ficar por aqui, pelo Mercado de São José, aqui no entorno da Praça Dom Vital, para ficar conhecer mais os serviços, mas daqui a pouco eu trago mais serviços que tem aqui, porque vai até 3 horas da tarde, viu, Márcio Confim? Combinado, Diogo Franco, daqui a pouco você volta ao vivo aí do centro do Recife, né? A movimentação, logo nesse início, né, do mês de abril, a gente acompanha a movimentação das pessoas, esse serviço de graça que vai lá até as 3 horas da tarde. E a gente lembra que a campanha de vacinação contra a gripe e influenza foi ampliada no Recife. Agora, além das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, pessoas a partir de 60 anos de idade e os trabalhadores de saúde, outras pessoas também vão poder tomar a vacina. Acompanhe. Mulheres que tiveram bebê recentemente, professores, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, profissionais de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores do porto, dos correios, presidiários, funcionários do sistema prisional e jovens entre 12 e 21 anos. Também conhecida como gripe, a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão é por meio de secreções que saem das vias respiratórias da pessoa contaminada, ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos. Por isso, é recomendado lavar as mãos regularmente e, se estiver com sintomas, usar máscaras. E você pode aproveitar o fim de semana para colocar sua caderneta de vacinação em dia, proteger sua saúde. Hoje, os postos dos shoppings Recife, Rio Mar e Boa Vista funcionam até às 7 horas da noite. Amanhã, o Recife e o Rio Mar, do meio-dia às 7 da noite. No Boa Vista, o atendimento neste domingo vai das 11 da manhã às 7 da noite. Não precisa agendar. A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que as pessoas levem um documento de identificação, então o cartão SUS e a carteira de vacinação, caso tenha. Outras informações você pode conferir pelo conecta.recife.pe.gov.br. Vou repetir para você, conecta.recife.pe.gov.br. E moradores de Olinda saíram em caminhada hoje pela manhã para lembrar a importância do respeito às pessoas autistas. A ideia é promover a conscientização sobre o transtorno do espectro autista, além de incentivar a empatia e a inclusão de pessoas autistas em todos os espaços da sociedade. A caminhada saiu por volta das 9 horas da manhã, do Bairro Novo, e seguiu pela orla de Olinda. Respeito hoje e sempre. Uma forma de conscientização, essa caminhada lembra a importância do respeito aos autistas. Mais de 21 milhões de mulheres no Brasil sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. É triste, é lamentável também, porque esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui em Pernambuco, ano passado foram registrados 77 casos de feminicídio. É o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher. O crime geralmente acontece numa realidade de violência doméstica, familiar ou em situações de discriminação contra a condição de mulher. Nos 2 primeiros meses deste ano foram 17 casos, 5 a mais do que no mesmo período do ano passado. É importante e necessário não se calar, denunciar. A família também pode ajudar denunciando os agressores. O Banco Vermelho é uma iniciativa para conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher. 2 novos bancos de dimensões enormes foram instalados na Fundação Joaquim Nabuco, na zona norte do Recife. É um convite para que toda a população se mobilize no combate ao feminicídio. Pode parecer apenas um lugar para descanso, mas esses 2 bancos pintados de vermelho e com mensagens fortes são um grito de alerta. Eles foram instalados no jardim da Fundação Joaquim Nabuco, no bairro de Casa Forte, no Recife. Nós estamos muito envolvidos na defesa dos valores da democracia, os valores da humanidade, e a luta das mulheres, ela se insere exatamente nesse contexto. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Banco Vermelho, que tem como principal objetivo salvar a vida de mulheres. A cor vermelha simboliza o sangue derramado pelas vítimas de feminicídio. Este banco representa acolhimento e é um convite à reflexão e à ação.
É muito importante que a gente envolva a sociedade nessa discussão. Aqui, por exemplo, por se tratar de um museu, a chamada é a violência não é a nossa cultura. Então é muito importante que as pessoas reconheçam que, de fato, isso não é algo normal. Não é normal nós sermos o 5º país que mais mata mulher no mundo. Não é normal a cada 6 horas uma mulher ser morta. Não é normal Pernambuco ser o primeiro lugar no Nordeste em feminicídio. Nos últimos 12 meses, mais de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão, o que representa 37,5% da população feminina no Brasil. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Pernambuco, no ano passado, foram registrados 77 casos de feminicídio. Nos 2 primeiros meses deste ano, já foram 17 casos, 5 a mais do que o mesmo período do ano passado. Responsável pela ação no museu, o pesquisador César Mendonça explica que a instalação dos bancos dialoga com a exposição Elas, onde estão as mulheres nos acervos da Fundage. A mostra reforça o protagonismo feminino através de pinturas, fotografias e esculturas. O público que vier visitar o museu, ele vai ter conhecimento do que vem a ser essa iniciativa, vem conhecer o porquê do Banco Vermelho. Ruth é militante do enfrentamento ao feminicídio e também perdeu uma amiga vítima deste crime. Para ela, o conjunto informação, denúncia e ação é fundamental para combater a violência de gênero. Isso nos choca a cada dia, né? Onde a gente fala que o banco é sentar, refletir, levantar e agir. Porque a luta é de todos, não é só do Banco Vermelho, não é só das mulheres. A luta é da sociedade. Se tornou uma política pública, então a gente tem que levantar e agir. Agora, 12:03, temos imagens ao vivo do repórter cinematográfico Elvis Lopes, lá no mercado Eufrásio Barbosa, que fica em Olinda, no bairro do Varadouro. O que está acontecendo aí? É um encontro de brechós que movimenta o fim de semana na cidade. Quem visitar o mercado, além de comprar roupas e acessórios a um preço mais em conta, também vai encontrar espaço para fazer tatuagem, massagens e curtir a gastronomia local. Hoje vai até às 5 horas da tarde. Amanhã, para você que vai se programar aí para ir com a família também, é a partir das 9 horas e segue até às 5 horas da tarde. De Olinda, vamos para o Recife, porque no Recife, uma feira reúne empreendedores com opções de roupas, acessórios e outros produtos na Praça do Arsenal, no bairro do Recife. Mário Carvalho está por lá. E eu já começo perguntando para você como é que estão os preços por aí. Mário, boa tarde para você, seja bem-vindo. Tem para todos os bolsos, viu, Márcio? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É a Feira Arsenal das Artes, acontece aqui na Praça do Arsenal. Sábado sim, sábado não, eles alternam aqui. E aqui a gente encontra um pouquinho de tudo, né? Tem um talento de diversos artesãos aqui, de vários bairros do Recife, de várias cidades aqui da região metropolitana. Eles vêm de outras cidades para expor um pouquinho desse trabalho. A gente está falando de vestuário, de acessórios, comida, bebida, artesanato, então tudo que você possa imaginar tem um pouquinho aqui. É uma feira bacana para quem vem de fora, para quem vem de outros estados que está conhecendo aqui Pernambuco, mas também para você que mora aqui em Pernambuco. Vamos conversar aqui com os artesãos para saber o que eles têm, quanto é que está custando, como é que está a movimentação hoje. Eu vi uma bem interessante aqui, que são as bonecas, né? Que é a senhora que faz, né? Sou eu que faço. E crochê. Quanto tempo já que a senhora trabalha? Com amigurumi eu trabalho há uns 10 a 8 anos. Com amigurumi, né? Eu comecei a trabalhar com roupas, isso, aquilo, outro. A senhora é da onde? Do Arruda. E me diga uma coisa, como é que está a faixa de preço aqui? Tem bonecas de quanto até quanto aqui? A faixa de preço tem um preço que tem em conta, de 25 a 49. Nesses tamanhos, né, que eu trabalho. Quanto tempo para fazer uma boneca dessa? Uma bonequinha dessa, eu que estou aposentada, né? O tempo, eu acho que 1 dia e meio eu faço uma. É rápido até. É um trabalho de muita... É muito minucioso, né? Muito minuciosozinho, né? Uma agulhinha, uma linhazinha. Ainda tem a roupinha da boneca Barbie. A senhora também cobre a boneca com o crochê. Faço a roupinha da boneca Barbie exclusivas, né? Com crochê. Bacana. Boas vendas aí para a senhora, viu? Bom trabalho. Aqui ao lado, gente, a gente também tem outras opções agora de acessórios. São bolsas feitas... É você mesma que faz também? Isso, sou eu que faço todas as peças. Tá de quanto até quanto? Aqui a gente tem peças de 50 até 70. Você é da onde? Eu sou daqui mesmo, do bairro de Santo Amaro. O que trouxe você até essa feira? Sempre participa? Sempre participo. Eu participo aqui já tem uns 2 anos que eu frequento aqui a feira todos os sábados. E aí dá um trabalhinho fazer, porque a gente vê que é um negócio muito bem feito, né? Não,
isso aqui é muito prazeroso em fazer. Eu não dizia nem que seria um trabalho, mas é bem prazeroso. Eu gosto bastante de trabalhar com artesanato, principalmente as bolsas. Como é que estão as vendas nesses dias? As vendas estão ótimas, graças a Deus. E aí quem compra geralmente é o pessoal daqui do Recife, é o turista, como é que é? Então, varia muito. Quando a gente tem assim um grupo de turistas aqui grande, então eles se interessam bastante. A gente agora está usando também as etiquetas com a bandeirinha de Pernambuco, já fica mais como uma lembrancinha. Mas o pessoal aqui da terra também vem, procura muito. Muito obrigado, boas vendas aí para você. A feira vai sempre de 9 da manhã às 8 da noite aqui na Praça do Arsenal, bem na frente do Paço do Frevo. Então você pode dar uma voltinha aqui e ainda aproveitar esse ambiente aqui do Recife Antigo, né, Márcio? Volto com você. Sem dúvida, uma opção para passear, presentear as pessoas também. E olha, uma outra dica de lazer para o fim de semana é a exposição Gold Mina de Ouro Serra Pelada, do premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A mostra reúne 54 fotografias guardadas há 30 anos que chegam pela primeira vez ao público do Nordeste. A exposição revela o cotidiano da Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo na região da Amazônia Paraense, de onde foram extraídas toneladas de ouro durante mais de 10 anos de exploração. As imagens são impactantes. Pelas lentes de Sebastião Salgado, as fotos em preto e branco mostram a visão de um lugar em que milhares de homens arriscavam as próprias vidas, deixando para trás as famílias em busca do sonho de se tornarem ricos. O fotógrafo passou 33 dias no garimpo registrando as imagens. O trabalho se tornou tão célere que uma das fotos da série foi listada pelo jornal americano The New York Times como uma das 25 fotografias que tiveram o poder de mudar o curso da história. Sebastião Salgado é mineiro e vive em Paris, na França. Ele viajou mais de 100 países para desenvolver projetos fotográficos, é embaixador da Boa Vontade da Unicef e desde 1990 trabalha no reflorestamento da Mata Atlântica com o Instituto Terra. A exposição Gold Mina de Ouro Serra Pelada pode ser vista até o dia 29 de junho, de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. Domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da noite. É na Caixa Cultural, no Marco Zero. Você já almoçou, está acompanhando o Eneon, vai almoçar daqui a pouquinho, quer uma dica? Vamos falar de comida boa agora? Porque, olha, talento para fazer comida boa não falta nos chefes participantes do concurso Comida de Boteco. 46 bares do Recife, de Olinda, de Jaboatão e de Camaragibe participam do concurso. A votação acontece nos próprios restaurantes até o dia 5 de maio. São vários pratos saborosos aí, todos com o mesmo preço, R$ 35,00. Para concorrer ao título de melhor petisco do Brasil, os candidatos usaram a criatividade para elaborar delícias com um capricho bem especial. Vamos conhecer hoje os pratos que foram criados pela Casa de Tonho, que fica no bairro Novo, em Olinda, e pelo Empório Coroa, que fica no bairro dos Botrins, também em Olinda. Eles apostaram em pratos feitos com carne bovina, mas com receitas bem diferentes. Vamos conferir. Meu nome é Thelma Teixeira, sou proprietária da Casa de Tonho. Nós estamos aqui desde 2009, acho que 15 anos. A Casa de Tonho, ela funciona de segunda a domingo, almoço e jantar. Nossa casa tem um nome em homenagem ao meu tio, que é Antônio, então por isso Casa de Tonho, e a gente fica localizado em Bairro Novo, Olinda. A gente tem duas equipes, uma da equipe da manhã, que trabalha junto com o almoço, temos a equipe do jantar, temos uma culinária basicamente regional, e é muito voltada assim, a um público muito familiar. A gente traz o pessoal da família, onde vem comer aquela comidinha que o pessoal diz assim, aquele sabor de casa. É muito gratificante a gente ver as famílias chegarem aqui e muitos deles dizem assim pra gente, a gente se sente em casa que esquece até a hora de ir embora. Então é muito gratificante e a gente faz com muito amor. E o nosso prato desse ano é a cestinha de Tonho. Ela vem através dos ingredientes, que é uma cestinha feita à base de queijo parmesão e recheada com o creme de gorgonzola e isca de carne. A nossa ideia para a nossa casa é bem regional, mas a gente gostaria de trazer um prato onde tivesse bem sabor, que nossos clientes gostassem muito, e a cestinha, ela realmente deu uma ideia onde a gente pudesse trazer muito sabor, com esse sabor de gorgonzola, com esse creme bem saboroso. O diferencial é um toque que a gente usa muito aqui nos nossos pratos.
que é tudo feito com muito amor. Então esse é o nosso grande diferencial aqui. É um festival muito bom, onde a gente traz uma grande clientela, onde as pessoas gostam muito de saborear a comida do boteco. E assim, a gente fazer parte é um grande orgulho nosso, principalmente a gente aqui de Olinda, poder participar e trazer para vocês esse prato. Esse é o 7º ano que estamos participando. Estamos com uma grande expectativa, né? Que esse ano a gente possa realmente ganhar. A nossa expectativa de vencer, porque é um orgulho muito grande para a gente. Só em participar já é bem grandioso para a gente. E ganhar, melhor ainda, né? Então, fica aí nossa chamada aí para o pessoal. Vem experimentar, vem votar e estamos na torcida para ganhar. Meu nome é Wagner, sou proprietário do Bar Empório Coroa. O nome do meu prato de comida de boteco é xerém nordestino. É feito com rabada, com temperos naturais e com xerém. A gente agregou o xerém, que é uma comida nordestina, que nem todo mundo conhece o xerém, mas não come por falta de oportunidade, que nem todo lugar tem um xerém, que tem mais nos interiores de Pernambuco. A gente quis agregar o xerém com a rabada para as pessoas conhecerem o xerém. Ele é feito com temperos naturais, com legumes e com o próprio xerém. É minha mãe que faz o prato. Essa rabada a gente já tem ela aqui, já desde como a gente começou o bar, é um prato muito procurado. Aí a gente decidiu colocar ele com o xerém. O bar começou em 2020, no meio da pandemia, e onde todo mundo estava fechando os bares, a gente estava abrindo da gente. A gente está participando pela 2ª vez do Comida de Boteco esse ano. A gente participou ano passado e esse ano a gente veio com a rabada com xerém. A expectativa é que a gente seja campeão, né? A gente está todo mundo trabalhando muito para isso. Poxa, é muito importante porque agrega muito a comida de boteco, que o número de clientes aumenta num bar à procura do petisco. A comida da gente aqui é regional, né? E é um clima bem legal, sempre muito procurado aqui. Os clientes procuram muito por conta da comida regional. Tá todo mundo gostando, acho que a gente vai ser campeão. A lista com os pratos que foram criados e os locais que participam do Comida de Boteco você encontra no G1. Nosso portal na internet, é só apontar a câmera do seu QR Code, você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai direto lá para a reportagem do G1, g1.com.br/pé. Pelo QR Code você já vai direto, você pode baixar lá o aplicativo e acompanhar as notícias aqui da nossa região. E agora temos imagens da Praia dos Milagres, no bairro do Varadouro, em Olinda. É o seguinte, o sábado amanheceu com tempo firme aqui na região metropolitana, está meio nublado em alguns pontos, mas dá para aproveitar. E a previsão para hoje é de sol. Pode ter chuva rápida durante o dia apenas e faz calor para você aproveitar esse sabadão. A temperatura máxima é de 31 graus, mas é importante a gente sempre lembrar. Vai para a praia com as crianças, importante colocar uma pulseirinha de identificação, usar o protetor solar, chapéu também para se proteger do sol quente, para evitar que o seu momento de lazer se transforme numa preocupação mais lá na frente. Se você não se protege, uma hora a conta chega, hein? E é com o aumento da temperatura, sempre importante a gente ficar atento à prevenção ao câncer de pele. O excesso de sol é um dos fatores que podem provocar a doença. A cada 3 diagnósticos de câncer no Brasil, pelo menos um é de câncer de pele. De acordo com o INCA, o Instituto do Câncer, a cada ano, 185 mil novos casos são registrados em todo o país. Diogo Franco está no bairro de São José, ele já participou agora há pouco, trazendo várias informações para a gente dos serviços que são prestados lá. Mas agora ele vai trazer orientação para você encarar o sol, mas sem nenhum risco. Diogo. Isso, Márcio. Importante a gente sair de casa, antes de sair de casa, passar o protetor no corpo, porque a gente está sendo exposto aí, né? Porque o sol está forte, e mesmo com esse tempo nublado, a nuvem ali só faz um fator de proteção, mas passa essa
quentura, né, que a gente acaba atingindo a pele. Então, usar protetor solar é primordial, mas para reforçar isso e trazer outros detalhes, até para se prevenir de um câncer de pele, eu estou aqui com a doutora Vanessa Nóbrega. Bem-vinda ao NE1, muito obrigado por estar aqui. Mas estava falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com a pele, né? O protetor solar é apenas um fator que a gente precisa se proteger, mas não é só passar o protetor solar uma vez ao dia, não é isso, doutora? Bem-vinda. Bem, obrigada. O filtro solar ele precisa ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas se você mantém a exposição solar. E outros fatores como o uso de chapéu, óculos, camisa UV também ajudam nessa proteção. Pois é, a gente está no fim de semana, mesmo com o tempo assim, já deve ter muita gente na praia, aqui em Recife, em Itamaracá, em Porto de Galinhas. E quando a gente fala do cuidado com a pele, a gente tem que pensar também numa pele da criança, né? Porque é a mesma coisa, tem que passar protetor na criança também. Tem que passar protetor e tem que lembrar que os dias nublados são os mais perigosos, porque a sensação térmica mais agradável dá a sensação de que o raio ultravioleta não queima, mas ele atravessa a nuvem e queima igualmente. Então a gente precisa reforçar, e principalmente as crianças, né? Os pais precisam lembrar desse cuidado e evitar que elas estejam diretamente expostas no período de maior incidência da radiação ultravioleta, que é ali depois das 10 e até as 3, 4 da tarde. Então nesse horário, de preferência, estar na sombra. Quando o câncer de pele ele começa a dar sinais, quais são os primeiros sinais? Ele pode surgir de várias formas. A gente sempre alerta um sinal novo que surgiu ou que vem mudando, crescendo, mudando de cor, ou até mesmo alguma lesão que não cicatriza, que sangra em áreas expostas ao sol, precisa ser avaliado pelo médico ou dermatologista. Ou seja, aquela acne lá que não cicatriza pode ser um sinal também de que pode ser um câncer de pele? Pode ser um câncer de pele, por isso que é tão importante que todo mundo tenha pelo menos uma vez por ano uma consulta com o médico especialista para que faça todo um exame mais aprofundado. Outras pessoas que têm, por exemplo, vitiligo, essas pessoas precisam ter mais cuidado? Sim, porque o vitiligo é um defeito de pigmentação da pele, então aquela área não tem a proteção da melanina, então fica ainda mais suscetível ao câncer de pele, já que as peles mais claras elas têm o maior risco. Na cabeça, principalmente as pessoas que têm pouco cabelo, careca, existe também protetor solar para usar na careca mesmo, né, doutor? Existe, e existe o chapéu, né? Porque às vezes a pessoa não quer usar o protetor diretamente para não ficar com uma sensação mais oleosa, então ela pode usar o chapéu também. Quando os pacientes chegam no consultório da senhora, eles, com suspeita de câncer de pele, eles já estão num estado avançado ou início? Como é que é o comportamento ainda das pessoas? Hoje em dia, né, a gente tem mais informação, então muitas pessoas já chegam quando elas suspeitam, quando vê algum sinal diferente. Mas tem aqueles casos que a gente vê um sinalzinho que ela nem foi buscar aquilo, foi buscar uma queixa até mais estética e o médico especialista, o olho dele consegue ver a lesão inicialmente. O importante de detectar precocemente... Acompanhando aí a entrevista, né? Infelizmente é um sinal transmitido pela internet. Ela estava explicando a importância da proteção do câncer de pele, uma forma de você se proteger, principalmente para sair de casa. Cuidado também com as crianças, mas infelizmente é uma transmissão que a gente não conseguiu. A gente vai tentar restabelecer o sinal com o Diogo Franco. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essas informações. Daqui a pouquinho, mas vamos agora então. Diogo, sinal restabelecido com você, a gente consegue agora concluir essa entrevista, que você trazia algumas dicas com a nossa entrevistada. Por favor, está contigo. Conseguimos sim, Márcio. A gente estava falando aqui dos pacientes, né, quando chegam lá, que ela falou em relação, existe muita informação hoje, mas mesmo assim as pessoas demoram para buscar o serviço ou só quando realmente está no limite ali, doutora? Algumas pessoas têm medo de procurar o médico, com medo do diagnóstico, mas isso é importante que a gente saiba que o diagnóstico precoce é muito importante até para a cura da doença. Então, quanto mais cedo você buscar, qualquer sinal que você está na dúvida, é bom procurar o médico dermatologista para a gente fazer o diagnóstico precoce. Perfeito. Vanessa Nóbrega, dermatologista, muito obrigado pela sua participação aqui no NE1. Márcio Bonfim. Obrigado, Diogo. Vamos falar do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, lá no Brejo da Madre de Deus, no Agreste do Estado, que este ano completa 56 anos. É uma superprodução que impressiona pela grandiosidade. Um espetáculo que emociona várias gerações e se renova a cada apresentação. Milhares de pessoas lotam a cidade-teatro de Fazenda Nova, que reproduz os cenários da Judéia do tempo de Jesus. Os figurinos muito detalhados
festa tem dezenas de figurantes e atores. A nova temporada do espetáculo começa hoje. No elenco deste ano, o destaque é a participação do ator José Loreto no papel principal. E o José Loreto conversou com o repórter Joab Alves sobre como está para ele, como é que está sendo para ele encarar esse desafio na carreira. Acompanhe. Aqui comigo, José Loreto. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite. E queria iniciar te perguntando como é que foi receber o convite para interpretar Jesus, em um espetáculo que emociona milhares de pessoas. Demora para cair a ficha, Jesus, a gente, mas eu venho fazendo novelas, então são trabalhos de personagens cômicos, personagens vilões e tal. Então, nunca fiz nada parecido para um público tão grandioso, tão presente e com tanta energia, Porque você para pensar 10 mil pessoas te assistindo e todas, não tem como, todas estão ali num estado de atenção, de oração. Então, é uma energia muito coletiva, muito grandiosa, Contando essa história, esse grande mestre, esse professor. Então, a ficha está caindo ainda, sabe? Eu ainda demora para realizar. Nossa, fazer o Jesus, dá aquele medo. E agora enchi as gavetas de informação, de filmes, de livros, de leitura. Agora eu entendo a história e está sendo transformador. Vinde a mim, todos vós que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Já que a gente está falando desse espetáculo, como é que é a preparação, Queria que você falasse um pouco sobre isso, que deve ser. A preparação é também diferente de qualquer outra que eu já fiz. Eu tentei ver muitas coisas, muitos vídeos, muitos documentários e leituras, porque é um texto antigo, só que é super atual, uma fala moderna, necessária, presente demais agora. Então eu estava tentando buscar fazer um Jesus que converse com jovens, sabe? E sem perder a essência, todo o tradicionalismo de todos os Jesus. Então pesquisei muito, vi vários Jesus que fizeram aqui, vários amigos que fizeram aqui, pedi dicas. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. A escuta de Jesus, A gente vive num mundo tão moderno, a gente está falando aqui, são 5 assuntos na cabeça ao mesmo tempo, é boleto, é filha saindo da escola. Jesus, todas as falas, o texto dessa peça, ele tem uma atenção, ele tem um ouvido, Para ele ter sido esse cara tão cativante, ter puxado as pessoas, ser um cara de oratória, com magnetismo, divino, ele tem muita escuta e falas muito certeiras. Então, é um trabalho que eu nunca li em nenhum outro texto. É muito delicado, é muito complexo para dar esse peso, essa realidade, esse Deus humano. Então, está sendo um processo mais transformador. Isso mexe muito comigo, porque por exemplo, a fé, A gente tem a fé que às vezes está mais presente, às vezes é tanta coisa no dia a dia que você esquece. Agora minha fé está transbordando, sabe? Está com uma luz em cima. E eu tenho certeza que eu vou carregá-la. Tem alguma cena que você fica mais emocionado, que é mais forte? Olha, eu acho que não existe cena que eu não fico emocionado, mas tem uns momentos, a hora que eu tô lá ensinando a oração, que eu rezo um Pai Nosso, e vejo 400 atores ajoelhados e com a mão uma plateia, parece um show de rock com várias luzinhas e tal. Não tem como eu não ficar arrepiado, não tem como eu não ficar emocionado. E eu tenho até que me segurar, porque não tem por que o Jesus estar ali ensinando um Pai Nosso e chorar. Então eu fico segurando o meu choro, porque é muita emoção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Mas essa cena é a crucificação,
é sendo biscoiteado, é o encontro com a Maria. São só cenas muito magníficas, muito emblemáticas, com muita história, muita estofa, assim, e muita mensagem. Como é que tem sido a sua imersão aqui no Agreste Pernambucano? Como é que tem sido essa experiência? É muito legal. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui em janeiro, eu vendo os figurantes, parece que a cidade inteira trabalha em função desse espetáculo, né? E a impressão que eu tenho é que quando acaba, né, esse espetáculo, já começa a pré-produção para o próximo ano. Então, assim, eu acho, né, que essa cidade gira em torno dessa mensagem, dessa história, contar para tantas pessoas, né? Uma cidade de 7 mil habitantes que recebe 15 mil por dia aqui nesse espaço. Eu acho que nunca é a gente que escolhe o personagem, é o personagem que escolhe a gente. Então, não é à toa eu estar fazendo Jesus agora. Obrigado pela participação. Obrigado. Queria que você reforçasse o convite para quem está aí assistindo a gente para acompanhar esse espetáculo que acontece aqui em Nova Jerusalém. Gente, meu povo lindo, pelo amor de Deus, vocês têm que viver aqui. Se você tiver oportunidade, venha para Nova Jerusalém. Do dia 12 ao dia 20 vai ser extraordinário. Eu sei que vai ser marcante para quem for assistir. Então, vem. E a temporada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começa hoje e vai até o dia 20 de abril. O preço dos ingressos variam de R$ 160 a R$ 220, a depender do dia do espetáculo. Tem meia entrada também. Os ingressos estão disponíveis no site novajerusalém.com.br. novajerusalém.com.br. E depois do NE1 tem o Globo Esporte, cardápio de notícias recheado. Tiago Ribeiro, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bom? Prazer encontrá-lo aqui no estúdio. Pois é, primeira vez. Nem sempre eu estou aqui no NE1, viu? Essa aqui é a verdade. Eu também não. Estou apenas como visitante. Tudo bom, Márcio? Tudo em paz. Boa tarde já para todo mundo que está acompanhando a gente. Márcio, não é porque eu vou apresentar o Globo Esporte hoje que eu vou falar isso, mas tá massa, viu? Opa. Então eu convido todo mundo que está acompanhando o NE1 para continuar acompanhando o Globo Esporte com a gente. E por quê? Hoje, Márcio, tem um jogo muito importante hoje à noite, 9 horas. Sport e Vasco lá no Rio de Janeiro. Um jogo que a gente vai mostrar na reportagem que tem algumas coincidências entre o time carioca e o time pernambucano. Uma delas é esse grito casar, casar, que todo mundo conhece, muito tradicional aqui. A torcida do Sport sempre canta, né, na Ilha do Retiro. E a torcida do Vasco também canta isso lá em São Januário. Outras coincidências, jogadores que são ídolos do esporte e que também brilharam com a camisa do time carioca. Além dessa reportagem do esporte, a gente também vai falar sobre a estreia do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Estreia amanhã, né? Estreia amanhã contra o Itabaiana, lá em Sergipe. E a gente vai mostrar algumas campanhas do Náutico na Série C que talvez possam servir de inspiração para esse ano de 2025. E tem também Corrida dos Morros, inclusive amanhã, né? Tem a 4ª edição da Corrida dos Morros, que começa bem cedinho e vai ter transmissão aqui da Globo, 6h30 da manhã. São 3 percursos, viu, Márcio? Com distâncias diferentes. E dá para correr e também dá para caminhar. E vai ser lá pelo bairro do Ibura, que é aqui na zona do sul do Recife. E o Diogo Marques vai trazer mais informações sobre essa corrida. Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui na Praça da Primeira Infância, Ibura, zona sul do Recife, onde vai rolar a Corrida dos Morros no próximo domingo, largada acontecendo daqui mesmo, às 6h30 da manhã. Tem percurso com 4 km, com 8 km, caminhada de 1,6 km. As inscrições estão esgotadas e tem uma galera aqui que estava se preparando. Essa galera aqui vai participar da Corrida dos Morros, né? E é uma corrida que é diferente, por quê? A gente tem subida, tem descida, ela requer uma preparação diferente. Antônio Leão, por exemplo, vai participar pela 3ª vez? Isso. Você já participou aqui no Ibura ou você participou das que aconteceram na Zona Norte? Participei do Ibura e em diante para cá, menos a primeira de lá do morro. Porque essa é a 4ª etapa, né, da Corrida dos Morros. Fala para mim, o que é que tem de diferente nessa preparação? Essa preparação tem que ter muita resistência, psicológica também, mentalmente, porque as pernas vão obedecer o que sua mente pensar. Se você achar que está cansado, ela vai pensar que você está cansado. Agora, se você tiver uma resistência, você vai subir as ladeiras, as escadas, descer ladeira, feliz e alegre. Mas tem que ter muito preparo mesmo. Se você acha que está com uma dificuldade respiratória, está tendo uma dificuldade de respirar, está muito rápido, alivia a passada da corrida e vai devagarzinho no trote, que ela vai voltando normalmente e você vai subir sua ladeira, sua escada e descer tranquilamente, tranquilo, e vai chegar feliz aqui na linha de chegada e sair feliz, que esse é o nosso objetivo,
todos saiam daqui felizes nesse domingo aqui. Estamos aguardando você. Muito bom, Antônio. Muito obrigado. Ele apontou porque a largada é exatamente bem aqui onde ele estava apontando. Estamos na Praça da Primeira Infância, no Ibura, onde domingo, 6h30 da manhã, tem a largada da Corrida dos Morros com transmissão ao vivo da Globo. Gente, boa sorte para todo mundo que vai participar. As inscrições estão, lembrando, encerradas. Você que não vem, acompanha na Globo. Márcio, eu não vou correr, mas Você estarei, não vai correr, não vou correr, mas estarei em casa acompanhando 6h30 da manhã aqui na Globo. A minha amiga Sara Porto vai apresentar, o Juan Torres também vai estar na reportagem, então não percam. Imperdível, vou acompanhar também. Fechou? Bom trabalho para você daqui a pouquinho no Globo Esporte. Todo mundo de olho no Globo Esporte, viu? Agora, 12h31, vamos circular pelo trânsito? Vamos conversar com imagens para você da Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. Sentido Afogados do lado direito, para quem está vindo do litoral sul em direção à região central da cidade. Do outro lado, bem perto do aeroporto do Recife, para você que está com viagem marcada. Olha, o trânsito está tranquilo, né? É sábado, sabadão, muita gente curtindo em casa, mas de repente para você que vai viajar, sem nenhum problema na Avenida Mascarenhas de Moraes. Vamos para a região central do Recife. Temos imagens da Avenida Agamenon Magalhães. Essa câmera fica no Paissandu, mostrando aí a movimentação em direção à zona sul da capital, também em direção a Abdias de Carvalho, para quem vai para o interior do estado pela BR-232. Do Paissandu, logo no início aí para quem está na Agamenon, o trânsito está bem tranquilo. Em direção à zona sul, um pouco mais intenso ali quando se aproxima do viaduto Capitão Temudo. E vamos com imagens lá na frente para mostrar na zona sul, bem perto do Polo Pina, Avenida Boa Viagem. O semáforo está fechado, agora o sinal está fechado, mas abriu agora, os carros seguem em direção lá na frente, Antônio de Góes, para pegar o Cais José Estelita, ou então Agamenon Magalhães, movimento tranquilo. E o Enel segue com um alerta para as famílias que vão aproveitar o fim de semana para curtir a praia. É preciso ter atenção para aquele momento de lazer, para que esse momento de lazer não se transforme numa consequência em momentos desagradáveis. A cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Diogo, a gente volta a conversar com você. Quais são os cuidados para evitar afogamentos? Márcio, para responder essa pergunta aí, a gente convidou André Ferraz, ele é representante da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. André, bem-vindo ao NE1, boa tarde. Quais são os cuidados para não se afogar? Bom dia, Diogo. Primeiro cuidado é você conhecer os riscos do ambiente, né? Se você está numa praia de mar, uma praia de rio, açude dentro de casa, e entender o perfil do afogado. Por exemplo, em crianças novas, de 1 a 4 anos, a primeira causa de afogamento, de morte, é afogamento dentro de casa. Já um adolescente e um jovem adulto, em praia de 14 a 49 anos de idade, é o indivíduo adulto masculino. E dependendo do local e dependendo da limitação da pessoa e dependendo dos riscos, tem que ser avaliado. O que a gente costuma ver é quando a pessoa está se afogando é gritar por socorro. Aí acaba uma pessoa entrando quando não encontra um salva-vida, um guarda-vida ali na beira da praia. Para a pessoa tomar essa decisão, o que é que ela precisa saber? A primeira coisa é ter que saber reconhecer o afogamento. Por isso que é muito importante que as pessoas não simulem, não brinquem de estar se afogando, né? Aquela ideia de afogamento da pessoa gritando socorro é uma coisa muito difícil, na prática a gente não vê. Então o afogamento, geralmente a pessoa está muito cansada, tem uma expressão de horror, às vezes está nadando contra a correnteza, então entender que aquilo ali é uma situação que a pessoa às vezes não consegue nem gritar para pedir socorro. Se você for uma vítima, não brigar com a correnteza, manter todas as suas forças para se manter na superfície e levantar o braço, né, pedindo socorro. Isso para uma questão do auto-salvamento, até que você tenha condições de ser resgatado e encontrar o melhor local de sair. Você observando, reconhecendo um fato como esse, deverá acionar o sistema de socorro. Geralmente é o 93, que é o Corpo de Bombeiros, que é a entidade responsável para isso. Eu devo fornecer algum elemento de flutuação e só vou resgatar se tiver segurança para mim. Afinal de contas, quase metade dos afogamentos que acontecem no Brasil por dia são pessoas tentando ajudar e acabam também morrendo. A gente está se aproximando aí dos últimos feriados antes do inverno chegar, né? Que tem agora a Semana Santa, tem também Tiradentes, né? Que é dia 21. E ainda tem também o 1º de maio, né? Então, muita gente vai procurar praia, piscina. Essas pessoas... Existe também o fato de que até quem sabe nadar se afoga, não é isso? Isso mesmo. O dado é muito importante. 51% das mortes por afogamento no Brasil ou vão ocorrer em verão
ou em feriado ou em fim de semana. Então, assim, a gente tem realmente um volume maior. O restante, ele vai ser distribuído no resto do ano, no resto dos dias, de uma forma mais ou menos igual, né? Então, se eu entendo que existe essa condição de afogamento, a primeira coisa que eu tenho que tentar é procurar uma praia que tenha a supervisão do guarda-vida. Se não tiver supervisão do guarda-vida, uma praia que tenha sinalização. Se não houver nem sinalização nem guarda-vida, tentar procurar conversar com aquelas pessoas que frequentam a praia, com o pescador, com os nativos, que eles vão indicar o local mais seguro para o banho. Então essa é a primeira questão. A prevenção, no nosso caso, salva bastante. Essa é a preocupação. A gente falando aqui de litoral, de praia, aí a gente fala de piscina, fala também de rio, açude. Quais são as prevenções para tudo isso, hein, André? Isso é importantíssimo, né? A gente tem um foco muito grande para a parte de mar, mas aqui a gente tem uma cultura e tem um serviço mais presente. Mas nos açudes, nas represas, nos rios, que tem um espelho d'água muito grande, é onde acontece a maior parte dos afogamentos. São quase 6 mil mortes por afogamento por ano no Brasil, e em torno de 79%, 80% vai acontecer água doce. Ou dentro de casa, mas principalmente em rios, represas e lagos. Então, nesse local aí, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que aprender a reconhecer o risco. Eu tenho que entender que uma pessoa que até que mergulhe no local raso pode ter um trauma e ali afogar. Uma pessoa que passe mal pode afogar ali, é o que a gente chama de afogamento secundário. E eu não devo fazer uma atividade sozinho e manter bem fisicamente, reconhecer o risco e, inclusive, respeitar a sua alimentação. Pois é. Se você souber nadar, não precisa ser ousado, né? Eu vou mais para fundo ali porque eu sei nadar. Pode dar uma cãibra. Pode se sentir mal e não tem como voltar. E o pior, às vezes ninguém pode estar aparecendo, ninguém está ali vendo, né? E ele acabar morrendo, né? Ser pior. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, André? Tenha um bom sábado, um bom fim de semana. Tá aí recado dado, orientação. Vai tomar banho de mar, de piscina, de rio. Tem cuidado. Não seja afoito, não. Preserve sua vida, mas se divirta também. Aproveita esse calor aí que a gente está vivendo, mas com responsabilidade. Márcio. Com responsabilidade, olhando as crianças principalmente também. Obrigado, Diogo. E logo a seguir, culinária afetiva, histórias de amor ao redor da mesa no sabor de casa. Vamos conhecer a receita da Lidiane, moradora de Itapissuma. 12h38, NE1 volta em instantes. Estamos de volta, chegou a hora do Sabor de Casa, que conta histórias de amor e de afeto ao redor da mesa. Hoje é a vez da receita da comida que mexe com o coração da Lidiane da Silva, moradora de Itapissuma, no litoral norte. E o sabor de casa de hoje tem gostinho do mar. Esse sabor que para muita gente não pode faltar nessa época de quaresma, né? Peixe, camarão, bacalhau e quando ele é preparado com aquele molhinho de coco, fica melhor ainda, né? E a gente veio para Itapissuma, pertinho aqui do Recife, no litoral norte, para conhecer uma pessoa que tem uma história bem bonita. Um prato que tem esse gostinho do mar e que também tem tudo a ver com a Semana Santa. Vamos lá? Lidiane, tudo bom? Prazer, Chico. Seja bem-vindo à minha casa. Obrigado. Vamos entrar? Vamos sim. A Lidiane, ela é cozinheira, empreendedora, vai fazer 15 anos que ela está nesse ramo, mas ela estava conversando comigo aqui que essa história toda não começou com a cozinha não, né? Começou com você trabalhando com outras coisas que não tem muito a ver com a cozinha, né? Conta pra gente. Sim, começou lá atrás, né? Antes de eu ser cozinheira e empreendedora, eu trabalhei como garçonete, na beira de praia, nos hotéis. E depois eu tinha o desejo de empreender, levanquei, aprendi e estou aqui. E como foi que a cozinha chegou assim na tua vida de pensar, eu vou fazer essa receita, a receita deu certo e vou vender? A princípio, assim, eu
fazia mais, não era tipo muito na cozinha, era mais assim, caldinho, né? Não tinha essa questão, mas depois eu fui me desafiando. E hoje eu consegui fazer, tô aí já há 15 anos fazendo, cozinhando. E aí, falando em frutos do mar, a gente já adianta que essa receita, né, é uma explosão de sabores, uma mistura bem massa de frutos do mar. Conta pra gente que receita é essa? Essa é a nossa tradicional, né, a receita da caldeirada, né, que aqui é a nossa terra da caldeirada, Itapissuma, e eu tive o privilégio de aprender a fazer a caldeirada e hoje empreendo, né, ajudo minha família, vivo através da caldeirada, né, dessa receita maravilhosa. Você tá pronta para mostrar para mim e para o pessoal que tá lá em casa essa receita bem gostosa de caldeirada? Sim, com certeza. Vamos lá? Vamos começar. O sabor de casa já está devidamente instalado aqui na cozinha da Lidiane, que é quem vai contar e mostrar essa receita deliciosa de caldeirada. Agora me conta, qual o primeiro passo para a gente fazer essa caldeirada? Primeiro passo, a gente começa colocando os crustáceos, unindo os crustáceos, que é a base da caldeirada. É a ostra, o marisco e o sururu. Isso. Você gosta mais de ostra, marisco ou sururu? Eu gosto de sururu. Eu prefiro marisco. Você prefere marisco? Aí agora você vai colocar o filé de siri, que é o siri mole, né? Sim, é o filé de siri com siri mole. Ah, o filé de siri com siri. O siri mole com filé de siri, que é esse só o filezinho. Certo. Aí já vai montando tudo, vai ficando tudo no jeito para essa caldeirada ficar uma delícia, né? Sim, aqui e agora? Vou adicionar um pouco de sal. Certo. Um pouco de azeite. Nossa, o azeite aqui dá toda a diferença, né? Faz toda a diferença no fruto do mar, né? Azeitezinho, sim. Um azeite de boa qualidade, né? Porque tem uns azeites que não dá muito sabor, não. Um limãozinho. E aí depois que juntou tudo... Aí eu tô dando uma refogada. Vai dar uma refogada, né? A primeira receita que tu fez lá atrás, tu disse assim, eu sei cozinhar, qual foi? Rapaz, a primeira receita lá atrás foge um pouquinho aqui desse padrão nosso, que foi uma cabidela. Eita, galinha cabidela. Uma galinha cabidela. Que é a galinha guisada, com aquele molho pardo, né? Pardo, Isso. Foi a primeira que eu... E você fez pra quem? Fiz pra... Eu tinha comércio, né? E disse, eu já vou fazer uma cabidela pra ver se vai dar certo. E o pessoal gostou? O pessoal gostou. E como é que você se sentiu naquele momento? Senti bem, né? Porque, assim, eu nunca tinha feito, já cozinhava a galinha normal, mas nesse dia eu resolvi fazer essa cabidela e foi sucesso. Foi sucesso. E a primeira vez que você fez a caldeirada, como foi que surgiu a ideia de fazer caldeirada? Tudo bem que aqui já é tradição, mais de 30 anos aqui em Itapissuma, né, a caldeirada. Como foi que deu esse start de vou fazer caldeirada? Eu cheguei de paraquedas aqui na caldeirada. E não comercializava só os caldinhos de caldeirada, não fazia a caldeirada em si. Mas eu fui observando, né, ao redor e fui ali, disse um dia eu vou começar a fazer, e quando eu fizer... Então eu fui assim, tipo, peguei e segui, fui montando, disse eu vou fazer do meu jeito, porque são vários que hoje quis vender no mesmo nome caldeirada, mas cada um com seu tempero diferente. E eu procurei... isso que faz a diferença, né? Do tempero de cada pessoa, o carinho, o amor, a energia que a gente coloca ali, né? Positivo. De fazer aquilo todo dia. Agora a gente já adicionou o azeite, o sal. Certo. Já fez essa misturada que eu digo que é a base da caldeirada, ostra, marisco, sururu, siri, né? Filé de siri. O camarão a gente prepara separadamente. Certo. Como é que você fez esse camarão? Que é alérgico, só no leite de coco, azeite e limão. Ok, perfeito. E a verdurinha. Aí o próximo passo é adicionar o leite de coco com a verdura. Certo. Esse leite de coco que tá aqui, pessoal, ela já bateu. Ele tá com essa cor assim, diferente. Mas é porque ele tá com o que aqui? Conta o segredo. Coloralzinho, aquele colorífico, coloral. O colorífico para dar cor. Para dar cor. Então aqui o leitinho de coco. Certo. A gente já tá com sal, que já colocou sal. Já tá ficando bonita, né?
questão da verdura fica opcional. Se você gostar de comer, sentir a verdurinha... Eu prefiro sentir a verdurinha Pronto. do que aí triturar, né? Então hoje a gente vai fazer da sua preferência. Muito bom. Com a verdurinha, tá certo? Ô Lidiane, a gente pode dizer que essa receita, a caldeirada mudou a tua vida, né? É a receita, o prato, que é a principal fonte de renda da tua casa, da tua família. Conta pra gente como é pra você, né, ter esse dom de cozinhar, fazer uma comida boa e conseguir sobreviver, conseguir ser feliz e sustentar a família. Pra mim é super gratificante, né? Hoje, assim, você tá numa área onde você descobriu em você um potencial a qual você nem imaginava que tinha, né? E eu, através da caldeirada, eu consegui assim, realizar alguns sonhos, consigo ajudar minha família e eu sou muito, muito feliz mesmo na área, no que eu descobri, porque para mim isso foi uma descoberta. E dentro dessas vitórias, uma delas foi também conseguir criar seus filhos, você é mãe solo, né? Teve esse desafio aí no decorrer da vida. Conta pra gente como foi também essa fase pra você, esse começo e hoje você se vê dona de si, dona de casa, dona do seu empreendimento, dona do seu negócio. É um desafio, né? Que muitas mulheres acham que elas não são capazes, mas as mulheres elas são capazes sim de vencer, independente de qualquer coisa. Hoje eu empreendo na caldeirada, mas antes eu já lavei roupa de ganho, eu já fui garçonete em beira de praia, garçonete em hotéis, restaurantes. Então, mas eu tinha um desejo que era melhorar a minha vida e eu acreditei em mim, então acreditem em vocês, dá certo, olha eu aqui. Isso aí, muito bem. Quando eu digo que esse é o mundo dela é porque ela se entrega de corpo e alma. Se ela pudesse, ela não vinha mais para casa, só ficava ali naquele ambiente juntamente com os clientes. Minha mãe ama o que faz, então para mim é uma satisfação viver e conviver pertinho com ela, ajudando sempre quando posso. Eu já digo que eu já tenho força, primeiramente Deus e segundamente ela, porque essa garra que eu tenho já veio da minha mãe, essa força, essa determinação, que quando a gente pensa em fazer algo, a gente vai lá e executa, porque a força que eu carrego já vem da minha mãe. Quando eu penso em determinação, eu penso nela. E todo mundo que fala dela diz assim, aquela mulher é uma mulher guerreira, então continua com essa tua força. Vai na guerra sempre, porque Deus, Ele é contigo. Faltam as palavras para determinar a minha mãe, finalizar quem é ela. Ela é força. Ela é força, minha mãe é força. E falando em sucesso, o que é que precisa colocar mais aí para essa caldeirada ficar bem gostosa? Falta aqui o peixe da caldeirada, que é esse que a gente comercializa, que é a raia. Que vai fazer separado, né? Vai fazer separado. Vai refogar ela, dar um... E vai colocar o leite de coco com a verdurinha. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente adicionar esse camarãozinho aqui na raia. Certo. Naquela raia que está no refogado do leite de coco. Sim, com aquele toque do colorífico, né? Certo. E lá na tua infância, na tua casa, tua família cozinhava, tua mãe, teu pai, como era essa relação da cozinha lá na tua infância, dentro de casa? A relação da cozinha, assim, eu não tinha muita afinidade na cozinha, né? Que meu pai era comerciante e eu ficava mais na área do comércio. Sim. Né? Mas de vez em quando eu entrava. Ele gostava de fazer uma galinha de capoeira. Eita. Só que eu não gostava, né, de comer a galinha de capoeira. Ele sempre comprava um pedacinho separado pra mim. Teve um dia que ele até me trollou. Foi? Ele botou a galinha de capoeira, eu comi. Achando que era outra. Que era outra e quando eu fui morder o ossinho, o osso é mais duro. Eita. Aí eu, poxa, pai, o senhor me enganou, né? E aí você chegou a aprender essa receita da galinha também? Cheguei a aprender. Chegou a fazer? Cheguei a fazer. Conta pra gente como foi essa memória afetiva de fazer a comida que o seu pai fazia, você como cozinheira agora, empreendedora, conta.
A galinha, essa galinha, assim, porque galinha guisada é um prato super saboroso. Isso. Se você, concordo. Se você souber fazer, né? Tem os aparatos, limpar bem, escaldar a galinha. E ali você dá aquela refogada antes de adicionar água, para dar aquele toque, aquele gostinho especial. Porque, olha, modesta parte é de lamber os beiços, uma boa galinha guisada. É muito bom. Eu, particularmente, tanto na caldeirada quanto na galinha guisada, eu me garanto. Quando ela começou com esse ramo de caldeirada, eu era pequena. Tinha em média de 10 anos. Aí eu lembro ela lá catando camarão, fazendo, né? Aí eu sempre ficava lá, por lá, queria ajudar, né? E eu fui crescendo ali, naquele ambiente, e hoje eu me tornei a pessoa que ajuda ela lá. Trabalhar com a minha mãe é maravilhoso. Costumo dizer que eu puxei esse dom dela, né? É um dom que ela passou pra mim. Eu gosto muito de cozinhar. E eu vou fazer a gastronomia tudinho para focar melhor, né? E futuramente eu tenho um menininho de 2 anos. Se ele quiser, né? Esse rumo, ele vai em frente também. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Ela é uma mulher extraordinária. O cheiro aqui tá muito bom, viu? Você aí de casa não vai conseguir sentir, infelizmente, mas o cheiro aqui tá perfumando a casa toda. E agora, para finalizar, o que é que precisa fazer? Aqui a gente vai tirar essa raia, né, daqui. Certo. Vai tirar essa raia para adicionar, porque aqui a moqueca em si ela já está pronta. A moqueca dos crustáceos. Toda aquela misturada a mistura já boa tá que a gente fez já está pronta. E aqui a caldeirada ela já está pronta. Já está pronta. Agora é só montar, né? Agora é só montar. Caldeirada pronta, mesa posta, chegou a hora de comer. Vamos lá? Eu sempre costumo dizer que minha mãe, para mim, é um exemplo de força, de garra, que a senhora continue, que Deus continue lhe dando saúde, para que a senhora continue avançando, que você consiga realizar todos os seus planos. A senhora, para mim, é uma mulher de força, guerreira, um exemplo, uma mulher admirável, que todos querem ter por perto. Que Deus abençoe a sua caminhada, que os seus planos sejam todos realizados. E esse é o sabor de casa da Lidiane. E é claro, Lidiane, que a gente agradece a você por ter aberto as portas da sua casa, da sua família, ter compartilhado desse momento tão bonito com a gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade, muito obrigado. Eu que espero que vocês tenham gostado, que vocês façam com amor, com carinho, que esse é o segredo, é o amor. Que receita maravilhosa, receita completa da caldeirada da Lidiane. Está no G1 Pernambuco, você pode acessar pelo site ou então pelo aplicativo. Vamos seguir com a opção de lazer. Mário Carvalho está numa feira de arte, moda e empreendedorismo no bairro do Recife e mostra pra gente outras curiosidades. Mário. É a Feira Nacional das Artes, Márcio, ainda há pouco um grupo de turistas lotou aqui esse espaço, estavam passando, eles foram em cada um quiosque desses aqui, deram uma olhadinha. Agora a movimentação está um pouquinho mais tranquila. Queria mostrar isso aqui que me chamou bem a atenção. Cheio de laúça, gente. É a senhora que faz, né? Sim, meu nome é Sheila, sou artesã. Sheila, sou artesã, né? Isso aqui eu trabalho como trabalho de reciclagem, né? Isso aqui são a laúça que representa o nosso carnaval. A novidade aqui é o imã fósforo, né? Que às vezes você quer procurar na sua casa um fósforo e não encontra, aí eu bolei o imã fósforo. Esse trabalho aqui todo artesanal, feito por mim, tem as blusas também pintadas à mão e eu exalto a nossa cultura, né? Esse imã aqui tá saindo por conta, que esse aqui é bem legal, né? Olha só, já vem com fósforo dentro, personalizado aqui com os detalhes de Pernambuco, regionais, e o imãzinho para grudar na geladeira, não esqueceu onde colocou, né? Com certeza. Vem aqui. A nossa feira de 15 em 15 dias aqui na Praça da Senal, venha conhecer, venha visitar. Trabalho aí para a senhora. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o Abelardo, que é um dos coordenadores aqui. A feira funciona de 15 em 15 dias, é bom para a cultura, é bom para a economia, é bom para quem está trabalhando e para quem está visitando, né? Positivo. A ideia da feira, a feira já tem 4 anos, foi
abrir um espaço aqui no cartão postal, que é a Praça do Arsenal, no Recife Antigo, para os empreendedores e para atender tanto o recifense quanto o turista. Show de bola. Vamos continuar mostrando aqui, então, o restante dos artesãos, do talento do pessoal aqui de Recife e também de outras cidades, caminhando por aqui por meio do pessoal. Ó, o pessoal está dando uma olhadinha aqui, vou até aproveitar para mostrar um pouquinho aqui. Aqui você tem a opção de plantas, material feito com madeira, né? Isso, pintura, né? Eu faço essas pinturas na madeira de pinos, junto com minha filha, e trago para cá e boto bem uma arte bem nordestina. Você está olhando aqui, o que achou? Bom, bonito, muito bom. Bem feito, né? Gente, vamos falar de serviços agora aqui também no bairro do Recife, porque o Diogo Franco está acompanhando alguns serviços e a gente vai agora ao vivo com ele. Diogo? Oi, Mário. Serviço até 3 da tarde. Olha, tem aferição de pressão, tem vacina de Covid, tem teste de HIV, sífilis, hepatite, tem um bocado de coisa. Tem saúde bucal, tem aqui, ó, cuidado também com o bicho da dengue, com rato para prevenir leptospirose. Isso aqui ainda existe, minha gente. Isso aqui colocava na jarra, né? A gente é utilizado para tratamento da água. Toda vez que você for consumir a água para beber ou cozinhar, ela precisa ser tratada. Mesmo ela vindo da rede de esgoto com cloro, a gente não sabe a procedência, pode ter tido algum tipo de contaminação. Então a gente aconselha a população a tratar a água quando ela está no reservatório. 2 gotas para cada litro de água, espera meia hora e ela vai estar própria para o consumo. Lembra o nome desse produto? De sódio. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Obrigado, viu? O pessoal tá aqui de graça, né? De graça. Olha só, e a gente vem aqui, ó. Oi, minha gente, tudo bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Unido, aqui é a aferição de pressão. Vocês estão na fila, faz tempo não? Tá rapidinho aqui a fila, né? Tá rapidinho. O senhor já é o próximo? É, sim. Já usou o que aqui de serviço? Negócio de AIDS ali e hipertensão. Certinho. Graças a Deus. Meia hora. Já tomou a vacina? Ainda não. Vai lá depois, viu? Obrigado. Aí a gente vai para o outro lado aqui, que eu tive informação que está tendo segunda via de certidão de nascimento. Deixa eu ver aqui. Tudo bom? Aqui é a segunda via, tem certidão de nascimento, mas o quê? Certidão de nascimento, registro de segunda via de óbito, casamento e nascimento. Isso de graça ou paga alguma coisa? A gente dá o requerimento para você ir no cartório e pegar a segunda via gratuita. E fica pronto em quanto tempo? Depende, tem cartórios que é no dia mesmo que eles entregam, tem um prazo de 7 dias para ir buscar. Coisa boa, obrigado, viu? Pois é, minha gente, é o seguinte, deixa eu pedir só para Nido mostrar, aqui não dá para ver aqui, mas ali na Praça Dom Vital tem um brinquedo para criança, para se divertir. Mas deixa eu pedir para Nido mostrar mais para lá, para mostrar a quantidade de gente que está aqui ainda, que as pessoas continuam aqui buscando esses serviços no centro do Recife, que fica ao lado do Mercado de São José e também na frente do Mercado de São José. As pessoas podem vir aqui até às 3 da tarde para poder buscar esses serviços que o Viva o Centro está promovendo. Essa já é a 6ª edição, então dá para aproveitar até 3 da tarde e tudo de graça. Márcio Bonfim. Obrigado pelas informações, Diogo Franco ao vivo do centro da cidade. O Enel volta segunda-feira, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, a gente volta a se encontrar logo mais, o Enel 2, mas agora tem para você o Globo Esporte.